Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil como nos governos de Lula e Dilma. Nunca tantas pessoas foram investigadas e julgadas. Nunca o Judiciário e a Polícia Federal foram tão independentes. Tudo isso é uma conquista da democracia. Porque antes, sabe o que acontecia com as denúncias? Morriam esquecidas na gaveta. O que você prefere? Avançar no combate à corrupção ou voltar ao passado? Um tema me causa muita revolta e imensa repulsa: a corrupção. Eu sei que isso sentem também todos os brasileiros e brasileiras sérios e honestos. Ao longo da minha vida, ninguém nunca me viu envolvida em qualquer ação desonesta. Sempre tive tolerância zero com a corrupção. E é assim que tenho agido no meu governo. Desde o primeiro dia, assumi a postura de não varrer nada para baixo do tapete. Muito pelo contrário. Ampliei um esforço que já vimos fazendo desde o governo Lula, fortalecendo a Polícia Federal e todos os órgãos de controle e fiscalização. Respeitamos a autonomia da Procuradoria da República, sempre nomeando como Procurador-Geral o primeiro nome da lista enviada pelo Ministério Público. Demos status de Ministério à Controladoria Geral da União. Criamos o Portal da Transparência e a Comissão de Combate à Lavagem de Dinheiro. Aprovamos a Lei da Ficha Limpa e a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, estamos combatendo a corrupção não com palavras vazias, como tantos outros, mas com medidas concretas. Em um ambiente eleitoral como que estamos vivendo agora, alguns candidatos tentam passar a ideia de que acabar com a corrupção depende apenas da vontade de um super-homem ou de uma super-mulher que estejam acima do bem e do mal. A experiência prova que isso nunca dá certo, em nenhum país do mundo. A história mostra que só existe uma maneira correta e eficiente de combater a corrupção: o fim da impunidade com o fortalecimento das instituições. Exatamente o que estamos fazendo. Nós acreditamos firmemente que a lei existe para todos e que ninguém está acima dela. É assim que tenho agido e sempre vou agir. Não há um único país no mundo que não tenha casos de corrupção. O que distingue um país de outro é sua disposição em combater esta praga. Ainda há muito o que se fazer, mas o Brasil já começa a se destacar também nesta luta. A verdade é que hoje se combate muito mais a corrupção do que no passado. Os governos tucanos, por exemplo, acabaram com um dos poucos órgãos de fiscalização que existiam na época, a Comissão Geral de Investigação, criada pelo ex-presidente Itamar Franco. Naquela época, a Polícia Federal vivia completamente desaparelhada. E o Procurador-Geral da República era conhecido como engavetador-geral, pois as denúncias ficavam guardadas numa gaveta até o caso ser esquecido. Isso mudou completamente nos governos de Lula e Dilma. Hoje, os órgãos federais têm autonomia para investigar tudo e todos. E os resultados estão aí. Nos governos Lula e Dilma, a Polícia Federal realizou 2.236 operações e prendeu 2.381 servidores públicos. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, bloqueou entre 2011 e 2013 1 bilhão e 48 milhões de reais relacionados à lavagem de dinheiro. E graças à ação da Controladoria Geral da União, 4.797 servidores federais foram expulsos por algum tipo de irregularidade. A verdade é que hoje existe todo um aparato legal de combate à corrupção, mas ele só está funcionando porque Dilma e Lula indicaram pessoas que têm total liberdade de ação para investigar o próprio governo. Ou seja, com Dilma e Lula, todas as indicações para órgãos de fiscalização foram feitas com base na competência e na indicação de órgãos colegiados. Essa talvez tenha sido a maior mudança que o Brasil já viu no combate à corrupção. Adotamos critérios republicanos para indicar quem fiscaliza as ações do governo. Assim, estamos sepultando de vez as figuras nefastas do fiscal amigo, do policial camarada e do investigador de conveniência que desde sempre predominaram no Brasil.
Estamos estabelecendo uma diferença radical com os governos do passado. Assumimos, na prática, o compromisso com a independência e a liberdade de ação dos que têm a missão de nos fiscalizar. Outro passo decisivo no combate à impunidade no Brasil será a nova lei anticorrupção, que está prestes a ser regulamentada. Trata-se de uma das leis mais avançadas do mundo, comparável às existentes nos Estados Unidos e na Europa. Com ela, pela primeira vez no Brasil, não só o funcionário público corrupto, mas também a empresa que corrompe serão punidos. A lei prevê que a empresa que corromper o funcionário terá de devolver ao Estado o dinheiro desviado e pagar multas que podem chegar a 60 milhões de reais. Além disso, a empresa ficará proibida de fazer qualquer negócio com a administração pública por até 5 anos. Essa é mais uma prova de que nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil. Eu quero que vocês reflitam sobre uma questão bem delicada. Os juízos que a gente faz sobre a corrupção nascem, às vezes, de percepções distorcidas. Por exemplo, quanto mais a corrupção aparece, mais parece que ela cresce. E quando se oculta, se abafa, se engaveta, se cria a ilusão de que ela não existe. Na verdade, é o contrário. Nos regimes fechados e nos governos corruptos, onde não existe controle interno nem externo da corrupção, prevalece a falsa ideia de que não existe nada de errado. Ora, se nada se investiga, é claro que nada se descobre. Hoje no Brasil, vivemos novos tempos no combate à corrupção. Por isso, é preciso ir além do mal-estar que todos sentimos de ver o mal feito descoberto. Devemos sim nos sentir recompensados pelo fato de estarmos fazendo finalmente o que tem de ser feito, colocando tudo em pratos limpos, sem medo e sem passar a mão na cabeça de ninguém. Fora desse compromisso só resta a hipocrisia, o cinismo ou o silêncio conivente. Estou convencida de que não é isso que os brasileiros querem. A gente não tem de ter medo de ir fundo, porque a verdade liberta, enquanto a mentira cria a falsa ilusão de que tudo está bem. Mas também precisamos ficar atentos, porque a demagogia cria a falsa impressão de que tudo piora. Precisamos ter a coragem de enfrentar as dores do nascimento de um novo Brasil. É isso que estamos fazendo, doa a quem doer. É assim que vou continuar trabalhando, porque tenho as mãos limpas e exijo de todos o mesmo respeito com o dinheiro público. O mundo admira e respeita Dilma. Quando a privacidade dos brasileiros foi colocada em xeque, Dilma mostrou coragem e foi até a ONU exigir satisfações da maior potência mundial. Quando a Rússia, Índia, China e África do Sul, junto com o Brasil, decidiram criar um banco próprio, Dilma mostrou liderança para comandar o processo. Quando a maior crise mundial ameaçou empregos e salários em vários países, Dilma mostrou capacidade e força para defender nossos trabalhadores. A líder que conquistou o respeito do mundo merece toda a nossa admiração. Acho muito simbólico que hoje, 7 de setembro, a gente converse com jovens que representam várias posições no movimento social. Quando a gente chega em junho de 2013, aquela explosão não era uma explosão despolitizada, não era uma explosão de negação da política. A gente conseguiu unificar os movimentos sociais do Brasil em torno da reforma do sistema político. Colocou em xeque o sistema político. A juventude tem mostrado que a gente tem opinião sobre as questões do país e que a gente quer participar das decisões políticas. Tem um nível de crença que a gente tem na juventude que é uma coisa que justifica você estar no mundo. Sabe como é que é? Eu justifico a minha presença no mundo pelo que eu acredito. Eu achava que a Revolução Socialista dependia de eu militar 24 horas por dia. E se eu parasse de militar 24 horas por dia, a Revolução Socialista não saía. Você chegava, levantava de manhã e falava, sou um revolucionário. Amanhã está tudo resolvido. Eu acho que tem um pouco disso nas manifestações de junho. Por isso eu achei elas tão interessantes. Que é preciso ter um processo a partir da participação popular, e o plebiscito nesse momento tem esse papel, muito mais do que institucional, se vai ou não fazer a Constituinte, ele tem o papel de envolver a sociedade no debate da Constituinte, envolver a sociedade no debate da reforma política. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês têm, da minha parte, a convicção de que se a gente conseguir fazer plebiscito, referendo,
consulta popular, nós damos um passo imenso para transformar politicamente esse país. Não só pelo que o povo vai escolher, é pela própria participação. Sua figura, ela inspira a juventude. Quando a gente vê aquela fotografia da senhora dando depoimento para a ditadura, aquilo é um coração valente, aquilo é o símbolo e é o coração com o qual a gente se identifica. Nós temos de ter capacidade de lutar. Se você tem capacidade de lutar pelo que você acredita, uma parte do caminho está feito. Depende de você, depende de cada um de nós mudar esse país. Você é de Capão Redondo? Capão Redondo, terra do Brau, você viu lá o vídeo dele? Conheço ou conheço? É que conhece, liga. Peguei ele! Preparatória também! Eu continuo acreditando, eu continuo com a Dilma. Dilma 13. Eu voto Dilma Rousseff. Dilma tem sensibilidade para escutar o que a gente tem a dizer. E por isso eu voto Dilma, porque eu acredito muito no que está acontecendo. E nessas eleições o meu apoio vai para a presidenta Dilma Rousseff. Estamos com você, Dilma. Queremos você mais uma vez. Tamo junto. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta.